A sua pergunta é: toda escritura é inspirada? Bem, nós temos que primeiro analisar o que é escritura. Escritura, em que contexto é escritura? Porque, primeiro, nós temos versões da nossa chamada Bíblia portuguesa. Nessas versões, eu posso, por exemplo, citar Almeida. Dentro das Almeidas, eu tenho uma Almeida corrigida que diz o seguinte: toda escritura divinamente inspirada é. Almeida revisada, revista e atualizada, e outras Almeidas, por exemplo, está dito: toda escritura é divinamente inspirada. Então, só nas Almeidas eu já tenho divergência em onde esse se encaixa. Toda escritura é divinamente inspirada ou toda escritura divinamente inspirada é. Aí já começa um problema. Segundo, o que é escritura? O texto, que é 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, Shaul está citando escritura. Para Shaul, o que é escritura? Primeiro, ele está contribuindo para fazer escritos chamados hoje conhecido como Novo Testamento. Isso não existia. Ele está trabalhando nesses escritos. Então ele vai chamar de Novo Testamento escritura? Não, ele nem tem isso nas suas mãos. Então, posteriormente, juntando a Igreja Romana, é que elaborou o cânon que os protestantes têm na mão hoje. As Bíblias portuguesas que temos nas mãos, ela é um cânon que foi em um concílio defendido e estabelecido ali que era inspirado. Por exemplo, você sabia que o livro de Apocalipse, no início ele não entrou nas Escrituras? Ele só foi entrar posteriormente? Ou seja, então o livro de Apocalipse não era um livro inspirado? Para alguns, não. Mas posteriormente acharam por bem colocá-lo. Então o que é escritura inspirada? Quem define o que é escritura inspirada ou não? Temos aí um problema. Segundo problema, segunda pergunta a se fazer é: o que é inspirado? Porque para alguns, escritura inspirada é psicografia. Alguns têm na cabeça que quando a escritura fala de inspiração, a pessoa ela saiu de si para poder escrever alguma coisa. E aí, não é bem isso. Eu posso, por exemplo, quando nós fazemos estudos nas traduções, nós encontramos erros. Nós encontramos diversos erros que na escritura, numa cópia, vindo de cópias dos originais, não está aquilo. Então tem coisas que são defendidas em cima de textos que alguém chama de inspirado, que alguém diz que é escritura inspirada e que nem existe em textos originais, ou cópia dos originais. Eu tenho N textos que quando foram conferir manuscritos antigos, não existia neles. Mas existe na escritura que alguns dizem que é a palavra de Deus. Outra coisa, outra incoerência nessa chamada escritura inspirada. Se a escritura é inspirada e é inspirada pelo Eterno, o Eterno inspirou em que língua? Ele não inspirou português. Não tem nenhum profeta da Bíblia que falava português. Que língua que ele inspirou, então, para o profeta, para o escritor fazer? Tem línguas. E o que se tem na mão aqui? Uma tradução dessas escrituras. Então, muitas vezes, as pessoas não sabem. E, aliás, vou corrigir até, que às vezes as pessoas não têm esse conhecimento. E tem mais. Outro problema é que muitos que estão dizendo que estão na mão com uma escritura que chamam da palavra de Deus,
Falam que isso aqui é a palavra de Deus, que isso aqui foi inspirado. Tradução portuguesa, é isso que estão atribuindo como inspirado. E não é assim. Isso aqui é uma tradução. A tradução se perde um monte de coisa. A tradução se faz de acordo com o conhecimento do tradutor, da teologia do tradutor. Então, como é que fica uma escritura traduzida como inspirada? Não bate. Agora, o texto que você me citou, que é 2 Timóteo 3,16, o texto diz, o que seria a melhor tradução aí também? Toda escritura divinamente inspirada é o quê? É proveitosa para... E o texto vai dizer lá, né? Para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Então, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para fazer isso, para fazer isso, para fazer isso. Então, e o que é essa escritura? Aquilo que o Eterno falou lá onde ele falou. Que ele inspirou alguém lá para dizer. E não no Brasil, e não em Portugal. Primeira tradução feita em Lisboa para português, João Ferreira de Almeida, e posteriores traduções para português, ou para inglês, ou para qualquer outra língua. Não tem uma inspiração aí. Aí é um tradutor, de acordo com a sua teologia, traduzindo o que ele chamou também de cópia dos originais. Então, muita doutrina, às vezes, é feita em cima de textos que nos originais ou nas cópias de originais mais antigas nem tem. Então, o que é escritura? Outra coisa, muitas vezes chamam de escritura uma tradução. Ela serve para ensino? Com certeza. Ela serve para nos instruir? Com certeza. Mas eu tenho que ter em mente que isto é tradução. Que alguém traduziu de uma cópia de originais. E que, se eu quero ter uma melhor compreensão da Escritura, eu preciso consultar o original. Eu preciso ir para a fonte. E é essa a questão maior. Por quê? Muitas vezes chamam isso, ao que está traduzido, de escritura e dizem, ela não tem erro. Qual que não tem erro? Eu poderia pegar, por exemplo, citar aqui mais de 20 versões portuguesas que se tem. Qual dessas que não tem erro? Se é tudo tradução. Qual tradução que não tem erro? Como a gente já até mencionou em outros momentos, que pegam uma palavra, traduzem de acordo com a teologia, com a crença que se tem, faz a tradução. E não de acordo com o contexto da Bíblia, do qual foi dito. Toda a escritura, ela tem endereço, ela tem contexto, e esse contexto entra um monte de coisa. Essa escritura, o Eterno teria inspirado? Sim. E eu ainda vou ser mais ousado em dizer que temos muito mais coisas inspiradas pelo Eterno que, quando fizeram cano que se tem na mão hoje, não foi posto nele. E nós temos. E podemos com certeza dizer, o Eterno teve a sua mão nessas Escrituras.